Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe? Se tornassimo indietro quando la dimentichiamo, tu ti dimentichi il telefono cellulare, non lo, torna indietro a cercarlo. Se la aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. Boa noite a você que nos acompanha. Começou a Revolução Jesus, Thiago Marcon. Bem-vindo, obrigado por você que está na sintonia. Hoje estamos aqui no nosso horário marcado e obrigado por você que sempre está ligado conosco. Revolução Jesus e hoje promete, Jonathan. Promete mesmo, o tema é Palavra de Deus ou Palavra do Homem. Nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura. Então, já quero saudar você que está em casa, mas também ao Kleber, nosso irmão de comunidade, que está como DJ dessa noite, desse tema maravilhoso que a gente vai abordar. Kleber, sobe o som um pouquinho pra nós aí. Vem aí, ó, vai! Ninguém consegue ficar parado, ó, gente, já tô movimentando mesmo sentado aqui, ó. Thiago, o tema do programa de hoje é sobre Bíblia e a gente abriu o programa falando sobre, com o VT do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, né, que tá comparando a palavra de Deus, não menosprezando a palavra, mas falando ao jovem do nosso tempo. Justamente. Se você tratasse a Bíblia como um celular e ao sair de casa percebesse que você não está com a sua Bíblia, você voltaria, como você faz, por exemplo, para pegar o seu celular? E aí, Thiago Marcon? Olha, eu confesso que essa participação do Papa Francisco... Obrigado, viu, Papa? Você fez esse vídeo para nós e para o mundo, né? Então, acho que agradecer muito pela sua participação e me fez refletir muito, gente. Porque, claro, hoje todos nós temos, né, muito acessível às nossas mãos diariamente o celular. E eu fiquei me perguntando, Thiago, se você usasse o tanto que você usa o celular, você manuseasse a palavra de Deus, você lesse a palavra de Deus. Confesso que eu fiquei bem questionado e eu me lembrei de um exercício que Deus me inspirou, Jonathan, em uma quaresma. Eu faço meu estudo bíblico desde os meus 14 anos, então aí 17 anos que comecei a fazer o estudo bíblico. E aí, né, numa das quaresmas, Deus me salientou e me provocou com a seguinte questão. Thiago, dê algo a mais ainda na relação com a palavra, e foi o que eu fiz. Antes de dormir, eu tinha o meu lanche da noite, meu aperitivo. Depois de ter feito isso durante o dia, eu ia lá e lia mais um versículo bíblico. Fiz isso, foi criando um hábito. E quando eu vi o vídeo do Papa, eu me lembrei disso e vejo que eu preciso retomar. Porque realmente, esse celularzinho aqui, ó, consome bastante tempo do Thiago, e a palavra de Deus, por vezes, não tem ocupado, assim, tanto espaço como poderia, porque os efeitos dela é grandioso na nossa vida, né? A diferença dos seus amigos do WhatsApp, das redes sociais, para Deus, é claro, Deus é Deus, mas Deus sempre está online para nós. Ele sempre visualiza as nossas mensagens direto, na hora, e é capaz de responder e de responder de forma acertada, não é? Justamente. E falando sobre redes sociais, a gente tem um recado para quem está em casa. Claro, eu tenho certeza que você também é marcado, é alcançado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai norteando a nossa vida em diferentes momentos, em diferentes situações que nós vamos vivendo. Por exemplo, uma palavra que me marca muito é que está em João 10:17. O Pai me ama porque dou a minha vida. São palavras de Jesus, mas que para mim tem grande significado porque elas marcaram e sinalizaram o meu tempo de descoberta do meu estado de vida, que é o celibato. Como outras marcaram e permearam diferentes momentos da minha vida. E a sua vida é marcada por qual palavra? Ou melhor, qual palavra marca a sua vida?
A gente quer saber, a gente quer trazer aqui a sua resposta, por isso deixa lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, @RevoluçãoJesus. A gente já colocou um card lá e a gente espera a sua resposta. E lance essa pergunta pro nosso DJ de hoje. Kleber, boa noite mais uma vez, bem-vindo. Diz pra nós aqui, conta pra mim, na verdade, que eu vou ter que falar, qual passagem que marca a sua vida? Josué 1:9, inclusive, olha aqui, gente, Josué 1:9, tô com a camiseta em homenagem, não foi combinado, né? E a passagem diz o quê? Não tenha medos, não te acovardes, porque o Senhor teu Deus estará contigo para onde fores. Olha só, bacana! Inclusive, gostou dessa camiseta aqui, ó? loja.cançãonova.com. Mas é claro que nós vamos entrar nessa temática com tudo, porque tem convidado bacana que vai ajudar a gente a refletir sobre isso. Jonathan. É isso mesmo, o convidado de hoje é todo especial para aquele que é o tema do programa. Olha, a palavra de Deus, ela é fruto de um povo que começa a se relacionar com Deus e ao longo da história, ali no início desse relacionamento, eles não ainda escreviam aquilo que era esse diálogo, essa aproximação com Deus. Então ali surge a tradição oral e lá na frente é que vai ser escrito a palavra. E dentre esse processo histórico de construção, de elaboração da Sagrada Escritura, existem muitas dúvidas. E para sanar essas dúvidas, nós convidamos um convidado de fato especial para nós, Revolução Jesus, e acredito que para você também. Frei Guilherme, seja bem-vindo. Pode se sentar, fica à vontade. Mais dúvidas que soluções, né? Mais dúvidas do que soluções. Então a gente começou bem, porque eu tenho dúvidas, você também tem. Bom, antes de nós entrarmos aqui naquilo que talvez seja um pouco mais técnico, qual foi a palavra de Deus que te marca na sua história, na sua caminhada com Deus? Que é o homem Senhor para dele amar tanto assim, um salmo. Se eu não me engano, o Salmo 108, eu sou ruim de memória. Por que te marca tanto? Porque começa da experiência de Deus comigo, né? Por que Deus me ama tanto? Eu que sou pecador, que caio, que tenho os meus erros, mas por que Deus está comigo sempre e me ama sempre mesmo assim? Então essa pergunta, né, que eu faço ao Senhor todos os dias. Senhor, que é o homem? Senhor, quem sou eu para que o Senhor me ame tanto assim? Falando de amor, esse Deus que escolhe, esse Deus que chama, que vocaciona. De onde você é? Eu sou mineiro, nasci bem, desculpa, tá? Nasci em Minas Gerais, uma cidade bem pequena chamada Coromandel. Lá no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. Eu estava comentando com a Mirella antes de começar que a cidade é muito boa, próspera, bonita. A gente não fala muito, porque senão vai todo mundo para lá e aí já viu, né? Então... Ó, a gente tem uma novidade no programa de hoje, que são essas novas canecas aqui do Revolução Jesus. Então, copos. Aqui, esse copo aqui é da medalha de São Bento e aqui o meu escudo é a fé. Então, se você quiser adquirir, é só acessar loja.cançãonova.com. O Frei está convidado também a tomar uma água Canção Nova, no copo do Davi, departamento de audiovisual, que faz produtos de evangelização para nós. Esse eu posso levar depois? Claro. Obrigado. Fique à vontade. Bom, vamos entrar então naquilo que é o assunto do programa de hoje. Olha, antes de ser escrito, né, os livros da Bíblia, houve uma história, houve um povo que começa a se relacionar com Deus e desse relacionamento, anos depois, centenas de anos depois, os livros surgem. Mas como que se dá esse relacionamento desse povo com Deus? Como se inicia? Primeiro houve essa vontade de Deus criar e gerar o mundo, as pessoas, os seres humanos. Então Deus primeiro criou, Ele quis o ser humano, Ele quis um povo, e Ele selecionou algumas pessoas, Ele selecionou um povo, Ele fez uma promessa, e a partir dessa promessa, primeiro Abraão, que ia ter uma descendência longa, depois a promessa a Jacó, a gente tem a história do povo de Israel. Então, a Bíblia não surge do nada. Não é um texto que nasceu de hipóteses, que nasceu de uma experiência puramente individual. Mas a Bíblia nasceu, a palavra de Deus, ela nasceu da experiência de um povo, da vida de fé, da caminhada desse povo, de toda a experiência que eles faziam. Então, nasceu disso. Tanto que
as histórias da Bíblia que a gente tem, elas foram escritas bem depois. Antes teve uma transmissão oral desse conhecimento. Em média, são mais ou menos quantos anos aí? Se eu não estou muito enganado, como eu te falei, eu sou meio ruim de memória, Tranquilo. foi mais ou menos 1800, 1850 anos antes de Cristo. Que eles começaram... Não, acho que começar a escrever o texto foi 1700... Bom, desculpa, mas eu não sei exatamente Não, a tudo bem, data. sem problema. Mas a história do povo de Israel começou mais ou menos em 1850 antes de Cristo. Interessante. Bom, você disse que surge a Sagrada Escritura surge desse relacionamento, mas quem escreve é o homem. Embora Quem seja escreve inspirado é o por homem. Deus, quem escreve é o homem. Aí entra a pergunta, que é o tema do programa de hoje. Bom, palavra de Deus ou palavra do homem? Qual é o critério para que até a própria igreja, qual foi o critério que a igreja usou, por exemplo, para saber, isso aqui é palavra de Deus, é inspiração de Deus, embora um homem tenha escrito? Não, isso aqui é palavra do homem, o homem escreveu. Não é mais um livro. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Como que Deus se comunica com o povo? Deus se comunica agindo na história do povo. Então, a partir da ação de Deus na história, Deus fala. Então, Deus fala na história agindo. Então, os escritores da Sagrada Escritura, que são homens inspirados pelo Espírito, eles sentiram e perceberam a mão de Deus ou o agir de Deus na história. Então, a partir disso, eles escreveram esse texto. Então, o texto, Deus fala conosco a partir da nossa história. Então, depois, ao longo do programa, a gente vai falar como nós também vamos ler a Sagrada Escritura. Então, primeiro a gente tem que lembrar, Deus age, Deus fala conosco, agindo na história. Muito interessante. Falando ainda sobre Sagrada Escritura, além do Revolução Jesus passar uma mensagem para você e trazer informações, o Papa Francisco quer falar diretamente para você. Então, acompanhe agora a mensagem do Papa para você que é jovem e apaixonado pela Bíblia. ¿Lo tomás esto? Sí. Lo ponemos de tal manera que se vea cuando yo hablo. Sí, bien. ¿Está? Ok. Queridos jóvenes, la vida es muy complicada, pero por otro lado es muy fácil. Hay que saber mirarla bien. Hay que saber vivirla bien, hay que saber sufrirla bien. Jesús en el Evangelio nos da su palabra, el camino. Y si nosotros escuchamos la palabra de Jesús y edificamos nuestra vida sobre Jesús, permanecemos de pie. Porque Dios nos creó para estar de pie. Si nosotros no escuchamos la palabra de Jesús y la dejamos de lado, caemos. La palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo tengo que andar? Y eso te va a hacer a vos más hombre y más mujer. Porque la palabra de Dios es para hacerte más hombre y más mujer, para edificar tu casa sobre la piedra, sobre la roca, sobre la firmeza. Todos somos débiles, todos. Todos somos pecadores, todos. Pero todos tenemos la palabra de Dios que no solo nos dice un mensaje, sino que nos sostiene parados, nos sostiene de pie. Dios te da la mano y te alza, porque Dios te creó a vos, me creó a mí para estar de pie.
no le tengan miedo a la vida, no le tengan miedo a estar de pie. Y si alguna vez se caen porque se olvidaron de Dios o porque a todos nos pasa, porque todos somos pecadores y todos hemos caído alguna vez, dejarse levantar, tomar de nuevo la mano a ese Jesús que te levanta. Muchachos, chicas, no permanezcan caídos. Todos en la vida hemos caído. No permanezcan caídos. Déjense ayudar. Y ayúdense unos con otros. Se permaneceres com a palavra de Deus em suas mãos, vocês não irão cair. E ainda que caiam, depois podem se levantar e tomar de novo essa palavra e continuar. Não permaneçam caídos. Tiago Marcon, palavras do Papa Francisco, eu acho que fantástico. Não tem nem o que dizer. Deixo com você. Tem participação nas redes sociais? Tem vídeo? Tem sim. Ó, o pessoal aqui está respondendo ao nosso questionamento de hoje. Qual é a palavra que marca a sua vida? Olha, a Cida Mendes disse que é a passagem do semeador. A Cleide diz que são vários livros. Salmo, Eclesiástico, Provérbios, Lucas, Mateus, as cartas e etc. Quase a Bíblia toda, né, Cleide? A Soraya diz que estão várias, mas a que mudou a vida dela está em Mateus 6:33. E você, qual é a passagem que marca a sua vida? Participe pelas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp. O número aparece aqui no GC durante o programa para você enviar o seu vídeo de até 1 minuto, gravando na horizontal. Mas a gente tem pergunta então para o Frei Então Guilherme. manda. Mas antes da pergunta, gente, eu estou um pouco inquieto aqui, sabe por quê? A nossa amiga, vamos ser um pouco cavalheiros, Mirela Bibi está ali tão quietinha. Boa noite, Mirela. Boa noite. Gente, deixa eu aparecer, né? Boa Isso, noite. chega aí, gente. Eu tô no programa hoje. Claro, a sua participação é daqui a pouco. Exato. Mas a gente precisava ser um pouco É que vai cavalheiro. ser uma e- coisa muito especial, então eu ia ter uma entrada mais triunfante, mas eu quero dizer pro Papa Francisco que eu te amo tanto, que o senhor precisa vir aqui nesse programa, porque toda vez que o senhor manda um vídeo pra gente, ele bomba. Ele precisa vir, né, gente? A gente continua Precisa fazendo o lançar convite. esse toda vez que o Papa Francisco aparece, Frei, a gente convida ele para vir no ao vivo. Eu creio que um dia essa mensagem vai chegar nele. Então vamos lançar a hashtag Vem Papa Francisco Vem, RVJ, Francisco, tá? que a gente te ama. Boa Isso noite aí. para todo A gente mundo. tá esperando. Já pode compartilhar nas suas redes sociais. Vem Papa Francisco pro RVJ. Frei Guilherme, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, existem algumas divisões. Além do Antigo e do Novo Testamento, existem o Pentateuco, os Evangelhos, as cartas. Por que existe esse tipo de divisão? Existe até os livros proféticos. Então, cada livro, como a gente tinha falado antes, foi escrito dentro de um determinado contexto. Então, como você disse, para a gente recordar como a Bíblia está dividida. A Bíblia está dividida em Antigo Testamento e em Novo Testamento. O Novo Testamento conta nos evangelhos, que são 4, a gente tem 3 evangelhos sinóticos. A gente tem Mateus, Marcos e Lucas, e depois a gente tem o evangelho de João. Então, os evangelhos, eles contam a história, ou eles contam sobre a vida de Jesus. Eles nos mostram quem é Jesus. Depois a gente tem Atos dos Apóstolos, que como era a vida das primeiras comunidades, dos primeiros cristãos. Depois a gente tem cartas, grande parte das cartas de São Paulo. Eu, como paulino, puxo a sardinha para o meu lado. Então, para a gente entender esse gênero bíblico, cartas. Então, São Paulo, ele usava esse recurso das cartas para responder às comunidades determinados questionamentos que elas tinham. Por exemplo, na carta de Tessalonicenses, eles tinham as inquietações sobre a vinda de Jesus. Quando seria a segunda vinda de Jesus? A gente ia parar de trabalhar agora ou a gente continuava e esperava ele voltar? Então, São Paulo foi responder a esse questionamento. São Paulo não estava preocupado em fazer teologia, ou ele não estava preocupado que o texto que ele ia escrever ia virar um texto bíblico. Ele estava preocupado em responder a questionamentos concretos sobre a vida daquela comunidade. Se a gente vai para o Antigo Testamento, como você disse, nós temos Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos livros históricos, proféticos, sapienciais. Então, há uma riqueza literária, de gêneros literários na Bíblia, muito grande.
Muito interessante. Mirela, Eu tenho uma pergunta. é a hora da sua entrada triunfante, que você estava preparando. Agora entra, agora entra. Boa noite, povo de Deus, você que nos acompanha. Gente, na verdade, eu tenho uma pergunta, mas eu tenho várias. Eu vou fazer a pergunta, eu vou combinar uma coisa com o senhor. Do jeito que a gente ensaiou, que vai rolar e vai ser lindo, né, Frei? Eu tenho uma pergunta que é a respeito desses evangelhos apócrifos. O senhor vai responder. Só que antes, a gente tem um desafio. E é um desafio em comum. Meu e do senhor. Eu vou fazer algumas perguntas a respeito da Bíblia. Coisa fácil, assim. Bem sucesso. E aí, só que a gente vai fazer isso num jogo. Vem comigo. Aí agora nós vamos para o meu momento, gente. Que O prepararam uma mesa. duelo, hein, gente? Eu quero ver de perto, vou até Isso aproximar aqui aqui. é muito legal, porque, olha, vai ser... Qual é o nosso desafio? É eu não deixar o meu microfone cair, o senhor respondendo o microfone, Jogando. jogando, eu tenho que fazer um gol, ou você faz um gol, eu tenho que proteger meu gol. Tá, E em meio a tudo isso, eu vou fazer perguntas da Bíblia. tá bom. Tá preparado, né, Frei? Não. Não, a gente Mas tentou vamos lá. ensaiar. Eu quero dizer para você que no bastidor a gente tentou ensaiar, eu e o Thiago. Eu só lembrei 3 perguntas. Porque ficou alto o meu microfone, fica saindo som, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Não, super. Eu Responder deixei a colinha certo eu já não aqui. sei. Não, a gente se ajuda. Vamos Os lá. meninos também te ajudam. Isso, a certo? gente tá aqui pra ajudar, pra Então somar vamos lá. força. Tá aqui pra tirar A gente foto tá torcendo quando por vocês você, tá, Frei? Obrigado, jogando. Ai, obrigado. querido, Masculina, nossa, vai lá. gente. Só você e 3 Mirella a 1. com quem tá assistindo. 1, 2, 3. Primeira pergunta. Qual é o menor livro da Bíblia? É segunda carta de João, Qual é o livro maior da Bíblia? Salmos. Ai, meu Deus. Quem foi o homem que ficou mudo depois que viu um anjo? Ah, meu Deus. Ai, quase fiz o gol. Zacarias. Peraí, Frei, as perguntas. Tá indo bem, Frei, tá Como dando se show. chamou o filho de Abraão e Sara? Abraão e Sara. Caiu. Jacó. Jacó, falei de Jacó no começo. Não, Jacó. Abraão e Sara. Não, é? Jacó. Não, Isaac. Isaac. Jacó é filho de Isaac. Isaac. Tá vendo? Errei a primeira. Com quantos anos Jesus tinha quando foi apresentado no templo? 12. Não, não apresentado não. Quando ele voltou ao templo se perdeu. 12? 12, isso. Não, porque apresentado no templo ele era bebê, né? Era criança. Isso pequena. só tá provando que mulheres não gente, conseguem fazer eu tô mais de uma coisa ao tentando mesmo tempo. lembrar mais perguntas. Vai lá. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná. Da Galileia. Ó, eu vou lançar uma aqui, ó. Tem Nossa, mais? Thiago. Ai, meu Deus. Tô sem preparo Qual a físico, idade mulher. que Jesus iniciou a sua vida pública? 30. Vai lá. 30 anos. 30 anos, ótimo. Quantos evangelhos? Quantos evangelhos? 4. São eles. Hã? O nome dos Ah, evangelhos? Lucas, Marcos, João e Mateus. Eu não lembro de nenhum. Em quantos dias Deus fez o mundo? 6 e descansou no 7º. Opa, ótimo. Qual foi o fruto proibido por Deus no jardim? Não tinha o nome do fruto, mas era para decidir entre o bem e o mal. Achei que você ia mandar muito maçã. bem. O que mais? Jonathan, manda uma pergunta aí que eu não lembro mais nenhuma. Jesus curou 10 leprosos. Quantos que voltaram para agradecer? Só um. Só um mês, tem certeza? Ah, só um. Tá certa a O que resposta. Zaqueu fez para ver Jesus passar? Subiu na árvore. Ótimo. Gente, olha, eu não consigo lembrar mais nenhuma pergunta. eu tô Não, falando você já sério. fez toda, Pelo pelo amor amor de de Deus. Deus. Fizemos Mirella. todas? Fizemos todas. E eu não consegui Todas. fazer nenhum gol, mas tudo bem. Nem eu. Mas eu só quero dizer que o Frei deu um Empate, show. Frei. Empate. Ele não errou? Arrasou. High five. Uhul! Muito bom, parabéns. Toma uma água pra Retomando a minha descansar. Agora pergunta. preciso da água. Isso. Retomando a pergunta. A gente ouve falar dos evangelhos apócrifos. Eles Isso. não constam na Bíblia, mas Isso. eles são válidos, aí não é palavra de Deus, é palavra do homem. Onde eles se enquadram? Dá pra estudar ainda que não seja de Deus? Deixa eu descansar primeiro. Ah, Respira. respira. Respira respirar. fundo. Quando Não. ele respira fundo, respira aí, vou dar um descansinho pra você, porque agora eu acho que a nossa participação por WhatsApp tá Vai chegando entrar. aí. Tá chegando aí, então vamos ver quem participou. Se você não participou, envie o seu vídeo pra gente. Agora solta. Com a graça de Deus, vai. Meu nome é Karina, eu sou de Itapema, Santa Catarina. E eu tava aqui olhando no celular, acompanhando aqui alguma coisa que quinta-feira é dia de eu fazer meu encontro de catequese. Eu sempre dou uma olhadinha assim em alguma coisa na Canção Nova. Sempre uso muito das coisas que eu aprendo ali para usar nos meus encontros. E a pergunta sobre o texto bíblico que marcou para mim é a parábola do bom samaritano.
que Jesus, eu tenho certeza que ele usou dessa parábola para fazer 2 ensinamentos. Uma para a gente fazer o bem sem olhar para quem, não ficar esperando algo em troca desse bem que a gente faz. E outra é que o auxílio sempre vem para a gente de onde menos se espera. Que ali passou levitas, passou sacerdote, passou pessoas consideradas do bem que não ajudaram aquele moço que foi assaltado. Mas veio o samaritano que não era bem visto pelas pessoas do bem que se dizia em si. Então eu acho que a parábola do bom samaritano, desde criança, ela me faz muito isso, tá? Beijo, tchau. Minha querida do Sul, obrigado pela sua participação. Portanto, a passagem do bom samaritano é o que te marca. Obrigadão mesmo pela sua pergunta, pela sua resposta, né? Afinal de contas, você trouxe qual passagem marca você. A gente não vai desviar, antes do intervalo vai ter a resposta da pergunta da Mirella, por favor, né? Agora sim, respirou, Frei? Recuperou? Respirei. Então vai lá. Vai para o intervalo ou a pergunta? Pergunta, responde. A pergunta primeiro. Então, os apócrifos, eles não estão no cânon, por vários motivos. Por vários motivos. Confirmação, olha aí. Efeito especial. Alguns têm trechos que não falam ou não condizem com que os evangelhos que a gente tem no cânon, que é Lucas, Mateus, Marcos e João, ele diverge de alguma coisa, mas muito da nossa tradição, da tradição da igreja, vem dos evangelhos apócrifos, desses textos apócrifos. Por exemplo, de onde a gente sabe que Santana e São Joaquim são os pais de Nossa Senhora? Pela tradição de algum texto apócrifo, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas dali, dos apócrifos. Então, eles não são válidos como um cânon, a gente não pode ou não deveria rezar a partir desses textos, mas, em certa medida, com várias ressalvas, eles servem também para nós, como católicos, para entender aspectos das primeiras comunidades, como aquele pessoal vivia, até como eles viam Jesus também, ou são outros pontos de vista. Ótimo. Aí, Thiago Marcão, estamos saindo para o intervalo, mas o que tem no próximo bloco? Se eu fosse você, eu não perdia por nada. No próximo bloco nós vamos ter uma participação especial de um biblista. Sabe aquelas curiosidades da Bíblia que a gente sempre quis saber a resposta? Então, ele vai ajudar a responder algumas delas, por isso não sai daí, o break é rápido e a gente volta já já com Revolução Jesus. Vai e fica aí, não sai daí. Ai, minha gente, Revolução Jesus aqui, Belém do Pará. Gente, olha... Belém do Pará, gente, é lindo aqui, o sol fortíssimo. Olha só, a Regiane já tá até bronzeada, gente. Aqui, olha só que ela pegou, chegou como eu e ficou assim. Revolução Jesus! Nesse momento da trilha, a gente vive uma experiência refletindo sobre os obstáculos que aparecem na nossa vida. Assim como esse tronco apareceu de modo inusitado e a gente precisa escolher o que a gente faz diante dele, se a gente para ou se a gente ultrapassa, a trilha nos leva a refletir sobre essa realidade. Quando as coisas não acontecem da forma como eu gostaria, quando as situações chegam até a minha vida e de repente eu me pego no susto, o que eu faço? Eu prossigo? Eu paro? Eu volto atrás? Frente aos obstáculos que você vive, qual é a escolha que você faz? Isso é Revolução Jesus e que tal uma missão do Revolução aí na sua cidade? Agenda revolução@cançãonova.com para que os missionários vão até aí e possam realizar esse encontro radical. Tem outros formatos também de encontro. O endereço é agendarevolução@cançãonova.com. Deixa aqui meu abraço para todo o pessoal de Belém, para o grupo de amigos
e todos os jovens que nesse último final de semana estiveram lá e fizeram essa experiência revolucionária. Eu estou já com saudades, porque a gente vai criando um laço tão bacana, né, nessas missões. Então deixa aí o meu abraço carinhoso para todos vocês. A gente prometeu no outro bloco e agora a gente cumpre. A participação é dele. Ele é jovem, amante da Sagrada Escritura, tanto que hoje é biblista e vai bater um papo com a gente falando sobre as curiosidades da Bíblia. Estou falando dele, conterrâneo do mesmo estado, Fabrício, do Paraná, diretamente de lá. Ele fala conosco. Boa noite, meu irmão. Mas fala, Pia. Opa! Vou ter que falar paranaense aqui, falar porquê, porta. Sou pé vermelho mesmo, viu, gente? Isso Beleza, mesmo. Brasil? E vamos honrar aí o vocabulário, hein, gente? Pra quem não sabe, piá diz de menino, de garoto. Então, uma reunião de muitos garotos é piazada. Então a gente vai usar, vamos usar agora aqui. Obrigado pela sua presença aqui no Revolução, Fabrício. Imagina, gente, é uma delícia. Gente, eu sei de histórias do Tiago, das mais antigas. A gente trabalhou bastante junto já na evangelização. Mas são histórias boas, viu? Não vamos pensar em besteira, não. Só história bonita. E que vai ficar para outro momento, que a gente não vai puxar esse baú, não, de exposição. Mas é mesmo, a gente já fez muita missão, inclusive do Jesus no Litoral, muito bacana. Fabrício, nos conhecemos de longa data, mas para mim foi novidade quando eu soube que você estava aí se aprofundando na Sagrada Escritura a ponto de se tornar biblista. Por que esse amor à Sagrada Escritura que te levou a ponto de se dedicar a estudar, e hoje você é professor, inclusive, né? Pois é, rapaz. Sabe que isso vem, assim, dessa experiência espiritual mesmo, da oração. Eu me lembro que nas fases mais críticas da minha vida, eu era meio sozinho, não tinha muitos amigos. Daí o caminho que eu encontrava para encontrar com Jesus era fechar o meu quarto e tinha ali a Sagrada Escritura que o pessoal falava, no grupo de oração que era legal e tal, que tinha que ler. Daí, bom, eu lia. Ali eu me encontrava com Jesus. Vários cursos universitários, mas não terminei nenhum. Fiz psicologia, parei, educação física, parei, e fui ser teólogo na vida. Daí me encantei pela pesquisa em Bíblia, daí hoje estou aí, jogado nesse mundo, ensinando a Sagrada Escritura, terminando doutorado. Que bacana. Católica de Santa Catarina, meus alunos. Oi. Isso, estou acompanhando com certeza, né? Que bom. Foi bem jogado no mundo, né? Ensinando sobre a Sagrada Escritura. E quero fazer um questionamento aqui dessa curiosidade. Com certeza é uma curiosidade básica, mas vale a pena a gente relembrar. Qual é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? Beleza. No geral, o pessoal pensa que é igual, mas tem algumas diferenças que são importantes, sabe? A diferença, ela vem de traduções muito antigas. O Antigo Testamento tinha sido escrito em hebraico, e lá no século IV, quando Alexandre o Grande domina todo o mundo, tudo tem que ser traduzido para o grego. E surgem duas traduções. Umas traduzem só livros que foram originalmente escritos em hebraico. Outras traduções assimilam 7 outros livros que tinham sido originalmente escritos em grego. Então, uma tradução feita em Jerusalém não curte o grego. Claro, o judeu ele era muito ufanista com relação à sua língua. Então, a língua sagrada era só o hebraico. Por isso, 7 livros fazem a diferença. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e alguns poucos versículos de Daniel e Esther que foram escritos em aramaico. Uau, gente, agora tu mostrou que sabe. É estudado, menino, o que é estudado. Ô Fabrício, uma pulga atrás da orelha aqui, esse questionamento eu já vi de vários jovens e com certeza pode ser a dúvida de muita gente. Quando a gente vê os personagens bíblicos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, todos os personagens que ali estão, de fato, existiram? Ou tem algum personagem que é fictício, se assim a gente pode dizer, na Sagrada Escritura? Gente, é comum sim o pessoal, por exemplo, perguntar se Jó existiu. Porque a vida de Jó, caramba, é muito sofrimento, né? É verdade. Muito sofrimento. Nem termina de viver um luto, já vem um atropelo ali, deixando o rapaz mais triste ainda. Eu sempre falo que Jó, ele não só existiu, como ele continua existindo cada dia em que um justo sofre sem saber o porquê do seu sofrimento. Então, os personagens, é certo que eles estão no conjunto de uma interpretação que não é histórica, viu, gente? A Bíblia não é um livro de história, é um livro sagrado, é um livro religioso. Então, a interpretação é feita de acordo com aquelas lentes. Cadê? Tem aqui meu óculos do lado. O intérprete da Bíblia coloca essas lentes, e são as lentes do Espírito Santo, que ajudam ele a olhar para os personagens e enxergar muito mais. Por isso, os personagens, eles devem ter existido sim. Tem linhas que falam que não, mas devem ter existido. Agora, é claro que sobre eles existem histórias que vêm pela fé, que vem de um olhar que enxerga pela fé. Interessante, hein, gente?
E nada disso nos põe em choque na nossa fé, naquilo que nós acreditamos na palavra de Deus revelada como verdade, né? Isso que é muito bacana. E aí vem outra curiosidade. É muito importante, Tim. Oi? Pode falar. Isso é muito, muito importante, porque às vezes a galera fala, puxa, mas e se Abraão não foi daquele jeito? Sinal que a Bíblia está errada? Mas claro que não. A Bíblia é Deus que nos ajuda a olhar para a história e olhar além da história. Isso é a coisa mais encantadora. A mensagem na Bíblia, a mensagem teológica, a mensagem do Deus que fala para nós é sempre superior à história. Ô Fabrício, então conta pra gente aí, qual suspeito, né, você deve responder, deve ser suspeito, mas qual o principal livro da Bíblia, seu preferido, se assim posso dizer? Ai, meu Deus do céu. Vai lá, pro biblista isso deve ser dureza, né? Vamos pegar dos evangelhos, por exemplo. Meu evangelho favorito aí, eu falo sem dúvida, é Lucas. É um Jesus cheio de misericórdia, é um Jesus com uma compaixão espetacular, e é o evangelho da palavra. É onde, por exemplo, as curas não acontecem com Jesus tocando ali na pessoa, agarrando ali a pessoa. A cura acontece por meio da palavra. Muito bacana. Olha, se vocês tiverem alguma curiosidade, aproveita, viu, gente? A consultoria aqui tá boa. Então, se tiverem alguma aqui, enquanto eles pensam... esse é um questionamento até meu. Quando a gente vê lá a idade dos personagens bíblicos também. Ah, importante. Não é? E lá 120 anos, 170 anos. É uma longevidade, né? Não, ali tem o elixir, né? Da jovialidade, porque eles envelhecem, mas não partem. Também, claro, que isso deve ter um simbolismo, um significado, enfim, né? Sim. Mas a espécie humana nunca mudou, né? A ponto de conseguir chegar a durar 200 anos. Não sei se foi a questão de contagem, era diferente. Tem algum dado sobre isso? Tem sim. Ti, Jonathan, Mirella, vamos fazer assim um caminho legal de Bíblia. A gente precisa, para sacar o negócio da idade dos patriarcas, a gente precisa entender um pouco do projeto teológico de Gênesis, mas a coisa é bem simples. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para a eternidade, tanto que tinha a árvore da vida que ficava no centro do Éden e o homem podia comer do fruto dela sem problemas. Agora, cada vez que o homem se afasta de Deus, o homem perde um pouco de vida. Para ter uma ideia, por exemplo, as narrativas babilônicas, existem reis babilônicos que vivem mais de 40 mil anos. Essa é a forma do narrador antigo daquela época mostrar que o homem estava muito próximo de Deus, porque os grandes reis eram próximos de Deus. À medida que o homem vai se afastando de Deus, o homem vai perdendo a idade e vai vivendo cada vez menos. Matusalém vive 969 anos. Agora, já lá nos Salmos, o tempo ideal da vida do homem vai ser 80 anos, que é 2 vezes 40. 40 é a idade da vida de um homem, era a média de vida daquela época, né? Então, 2 vezes 40 significa uma vida plena, uma vida cheia, grande. Então, essa é a ideia. Não era uma forma diferente de contar os anos, como a galera, no geral, tenta responder. O autor bíblico quer mostrar que o pecado se dissemina na humanidade, o homem perde a vida. E o homem passa a experimentar cada vez mais as consequências do pecado. Meu Deus, gente, muito que riqueza, bom. Hein? Fabrício, vou pedir para você continuar online junto com a gente, não sair daí, vou entrar um pouco aqui nesse papo, porque a Patrícia, Thiago, ela fez um VT pra gente falando sobre os personagens da Bíblia. Existem vários, e com quem você se identifica, enfim, ela faz essa pergunta para nós e a gente vai conferir agora. Estou aqui com o professor Denis, professor, diretor da Faculdade de Canção Nova. Bem-vindo aqui ao Revolução Jesus, uma alegria poder te trazer aqui para o Revolução Jesus. Obrigado, Patrícia. Os meninos são ótimos. A gente pega a gente no corredor e vai aqui, vamos falar de Bíblia. Mas o Denis vai trazer para nós algo assim, claro, muitos jovens, você, eu, muitos de nós nos identificamos com algum personagem. Não sei, às vezes você tem alguém que você, tipo assim, se espelha. Nossa, esse cara é muito bom, eu queria ser igual a ele. Mas hoje o Denis vai trazer para nós alguns personagens da Bíblia. Olha que legal, personagens da Bíblia que nós podemos nos identificar. O bom ladrão. Bom ladrão. Que de bom não tinha muita coisa. Porque se estava morrendo na cruz, era tão ruim quanto o outro. Cometeu provavelmente crimes terríveis, como o que a gente chama de mau ladrão. Então o que o faz com que nós o chamemos de bom ladrão? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, amém. O fato dele ter se arrependido o garantiu a salvação, porque ele, na Sagrada Escritura, é a única pessoa que a gente tem certeza que Jesus disse que está no céu. A única pessoa para quem Jesus falou assim, ó, hoje mesmo você vai encontrar comigo no paraíso. Mesmo que no último momento se arrependeu, talvez de uma vida toda de crimes.
ele é um cara bacana para a gente pensar no arrependimento real e verdadeiro. Levi era o cobrador de impostos, que depois passa a ser o Mateus, evangelista. O Levi era um cobrador de impostos que era odiado pelos seus irmãos judeus, porque ele era um judeu. Tem uma passagem no Apocalipse que fala que Deus nos quer quente ou frio e morno, ele nos vomita. Eu achava esse negócio pesado e custei a entender. Levi me ajudou a entender. Por quê? Ele não vivia com os judeus, apesar de ser judeu, porque os judeus diziam, não, você pega o nosso dinheiro para entregar para o Império Romano, você não é nosso irmão, some daqui. Aí ele ia para o lado dos romanos, os romanos falavam assim, o que você está fazendo aqui? Você não é romano, você é judeu, vai lá para os judeus. Então ele não era nem romano, nem judeu, ele não tinha identidade, ele não sabia quem ele era, ele ficava sendo vomitado de um lado para o outro, porque ele não era nem quente nem frio. Até que Jesus passa e fala assim, a frase de Jesus com ele, vem em mim, segue. Ele não pensou duas vezes, e imediatamente seguiu Jesus. Foi um cara que não pensou duas vezes, porque falou assim, Jesus pode dizer para mim quem eu sou, pode me dar de novo minha identidade, porque ele não era judeu nem romano. Ele foi um cara que ele não ficou esperando alguma coisa acontecer na vida, alguma coisa melhorar, resolver algum problema para seguir Jesus. Foi um seguimento imediato, porque ele sabia, esse cara pode me dar uma identidade. Aí eu não preciso ficar também buscando identidades em outras pessoas. Eu quero a identidade do Cristo. Eu quero ser outro Cristo, quero ser um com Ele. Mateus foi corajoso, né? Corajoso em seguir de imediato. Exatamente. De seguir de imediato porque ele tinha um objetivo, ele queria saber quem ele era. Uma identidade clara. E é Jesus quem dá essa identidade. Você quer saber quem você é? Olha aí, Mateus seguiu o Cristo. Servos das bodas de Caná. A gente fala pouco desses caras. Eu nunca falei dele. A gente fala muito do milagre. Sim. Jesus. Nossa Senhora foi lá e pediu Jesus para fazer um milagre porque o vinho estava acabando. Quem sabia que o vinho estava acabando? O mestre de cerimônia. Jesus ficou sabendo. Nossa Senhora, porque intercedeu pela situação. E esses dois caras. Foram esses dois caras que carregaram a água. E foi muita água. Foi muita água. Média ali de 600 litros de água. Eles foram os únicos que viram o milagre acontecer. Porque a turma da festa nem sabia que teve milagre. Estava bebendo vinho e continuava bebendo vinho melhor ainda. Para eles. Jesus foi lá e pediu para os caras, enche isso aqui de água. Jesus só conversou com eles. E Nossa Senhora falou, faz tudo que meu filho falar. Fazei tudo que ele vos disser. Então os únicos que sabiam que ali era água e depois se transformou em vinho foram os servos. Eles foram os únicos que viram o milagre acontecer. Ver o milagre acontecer, na minha opinião, é muito maior e muito mais forte do que usufruir de um milagre. Porque quando você vê o milagre acontecer, você aumenta a sua fé. A prostituta que lavou os pés de Jesus com perfume. Tão bonita a história dessa mulher. Essa eu gosto, né? Mas eu acho legal porque ela só tinha uma coisa para oferecer para Jesus. O fruto do pecado dela. Porque aquele perfume era o que ela usava para a prostituição e provavelmente comprou com o dinheiro da prostituição. E era a única coisa que ela tinha. Às vezes ele não tem nada para oferecer para Deus, a não ser o nosso pecado. E ela falou assim, então, se é isso que eu tenho, é isso que eu vou dar para ele. E foi isso que ela ofereceu para Jesus. O próprio perfume, fruto do pecado, fruto do mal na vida dela. Para mim é uma honestidade imensa. Uma honestidade consigo e com Deus. Olha assim, o que eu tenho, não tenho nada de bom hoje. Mas o que eu tenho é meu pecado. Eu não, toma. É o que eu tenho, eu te dou. Isso é dar tudo. Por falar em mulher corajosa, vamos então à quinta. Tem me fez lembrar de uma. Esther. Eu gosto do nome de Esther. Eu também. Porque Estava Esther, faltando ela, gente. Esther usa de estratégia. É uma inteligência. É uma mulher, tipo de mulher. Esther é a figura tipo de mulher que sabe lidar com situações delicadas, complicadas, sabe usar de estratégia. Eu acho isso muito bonito, porque ela foi posta como rainha e ela judia. O povo judeu estava passando por uma imensa dificuldade, uma perseguição de um dos auxiliares do rei. E ela usa de estratégia para se aproximar do rei, para no momento certo conversar com o rei, usar do poder do convencimento, do argumento. Ela sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Não é aquele negócio, vou fazer porque Deus mandou. Não. Tudo tem seu momento, tem o jeito, tem como fazer, por que fazer. Esther é uma mulher inteligentíssima. É a fé com a razão. Um equilíbrio que faz com que Deus a use para que o povo dele possa ser salvo de momentos de dificuldade. Quem você se identifica? Eu já me identifiquei aqui, né, com isso. Mas e você? Mirella, Thiago, Jonathan, vocês estão aí. Com quem vocês se identificam? Fala pra gente.
O povo quer saber. O povo quer saber. Patrícia é ótima. Com quem que eu me identifico? Muito com aqueles servos, não por causa do milagre, mas por conta do serviço. Ser aquela que quer constantemente fazer tudo o que ele vos disser. Eu desejo, não consigo viver plenamente, mas eu quero ser como esses servos, né? Não com 700, 600 litros de água, mas ali na minha vida, nos meus oferecimentos cotidianos, ser essa mulher que deseja fazer tudo o que o Senhor diz, tudo que Ele me pede. E você, Jonathan? O povo quer saber. Eu me identifico com Paulo pelo ardor que ele traz naquilo que ele escreve e tal. Mas, Mirella, vou deixar um pouco de lado essa pergunta, com todo respeito à Patrícia, que o povo quer saber, a Patrícia é bem intensa. E quero, porque o Revolução Jesus vive um momento especial. Então, antes de nós darmos continuidade ao tema, a Micaele, que hoje está como diretora, mas também nos ajudando na produção, hoje se despede da equipe do Revolução Jesus. Então, nós queremos chamar a Micaele. Viu, Micaele? Estou chamando ao vivo para que você venha para cá. Vem cá, porque senão ninguém vai te ver aqui no estúdio. Vai ficar muito feio se você não vier. Vai ficar muito feio. O Thiago está falando aqui se você não vier. Nós queremos que você venha aqui agora, saia daí da Switcher e venha aqui, porque nós queremos se despedir de você, que é alguém tão cara para a equipe Revolução Jesus. Enquanto você vem, Micaele, eu vou fazer aqui a minha última pergunta para o Frei Guilherme. Frei Guilherme, aquela coisa da pessoa colocar a Bíblia aberta no Salmo 50, em cima da estante, dá certo esse negócio de superstição? Dá certo com o sal grosso do lado. Não, brincadeira. Mas a gente não pode ver a Bíblia como um guru que vai resolver os nossos problemas sem a gente ao menos ler. A Bíblia é a palavra de Deus viva quando a gente lê e coloca em prática. Quando a gente assume com responsabilidade aquilo que Deus fala com a gente por meio da oração e da vivência da palavra. Só abrir e colocar na estante de enfeite não vai trazer sorte, não vai mudar a sua vida, vai ficar lá bonita empoeirando. Às vezes nem bonita, porque com poeira não fica bem legal. Mas a Bíblia, sim, vai trazer algo para a sua vida de concreto quando você lê, rezar e colocar aquilo que você leu e rezou em prática. Falando da prática da palavra de Deus, eu estou aqui em minhas mãos com o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um livro que o Padre Jonas escreveu já há muitos anos, um método que nós da Canção Nova usamos para fazer o estudo bíblico, para conhecer mais a palavra, para se aprofundar e praticar mais essa palavra no dia a dia e nas coisas simples, das coisas ordinárias a extraordinárias do dia. Então, fica a dica para você que quer, ao longo do seu dia, ruminar, conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, adquira esse livro na loja.cançãonova.com, você pode adquirir o livro. E também tem aqui a Bíblia Jovem, que você participou, não foi mesmo, Frei, desse projeto? Explica para nós um pouco. Então, a Bíblia Jovem é uma proposta da Fundação Yucat. A gente já conhece o Yucat da capa amarela. A Fundação preparou essa Bíblia pensada para os jovens, para dar aos jovens de todas as idades, porque tem jovens de todas as idades assistindo Revolução Jesus, mas para dar a essas pessoas a possibilidade de ter um primeiro contato com a palavra de Deus de uma maneira muito prazerosa. Vamos tentar abrir um pouquinho? Então, tem ilustrações, tem fotos da Sagrada, da Terra Santa, tem comentários e notas de santos, de exegetas, de pensadores, para aproximar a palavra de Deus da nossa realidade e ver que a nossa fé não é uma fé que está presa somente na Sagrada Escritura, mas também com a tradição. Então, uma das tentativas era trazer um pouco da tradição para o texto sagrado. Está aí, você pode adquirir e crescer na intimidade com Deus a partir da Sagrada Escritura e daquilo que a própria igreja ensina no magistério e nos seus documentos. Tiago Marcon, a Micaele chegou? Opa, tá chegando a Jair, já veio lá pela praça, mas antes disso, olha, quero agradecer muito ao pessoal que interagiu com a gente aqui pelas redes sociais. O Davis disse que a passagem que marca ele é Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A Yasmin disse que é Isaías 43, também é uma palavra que dá muita força para ela. Obrigado por todos que participaram. Fabrício, cara, uma última pergunta no nosso tempo que está esgotando, uma dica de ouro para aqueles que querem ler a palavra de Deus e se aprofundar nela. Se você quer ler e se aprofundar, converse com o seu pároco, faça bons cursos bíblicos. Eles fazem diferença na vida. E se você quiser, deixa ali no Revolução Jesus, no Instagram ou no Facebook, perguntas
porque agora eu estou escrevendo alguns artigos aí para o site da Canção Nova, então vou tentar contemplar essas perguntas que a moçada tem, para a gente tocar o terror e fazer um negócio bem legal, formação bíblica massa. Legal. Se o pessoal quiser trocar uma ideia com você, suas redes sociais... Vamos pra lá, Fabrício com Z, porque meu nome é estranho, Catenassi, com C e 2 S no final. Vou deixar lá na Revolução de Jesus que eu caço vocês. Ótimo. Obrigado, viu, Fabrício? Ficou com gostinho de quero mais. Vamos ter outras oportunidades. Valeu, galera. Abração. Valeu. E agora sim ela, Mirella. Cadê a Mica? Vem cá, Mica. Ei, Micaele. Dos bastidores agora pra frente das câmeras, você estava preparada, né? Não tava não. Eu tô morrendo de vergonha. Mas, Micaele, é muito simples, mas você sabe o valor que isso tem, a nossa gratidão a Deus por todo esse tempo que nós vemos aqui. Na comunidade Canção Nova a gente vive esse dinamismo, estamos abertos para a missão, mas hora ou outra Deus vai nos deslocando, nós vamos mudando, mas tudo que nós vemos até aqui foi muito bom e você contribuiu muito com Revolução Jesus. Continuarei contribuindo, né? Porque a missão Revolução Jesus, ela se estende, né? Ela não é só o programa de televisão, então você que está em casa, não é só o programa, não são só os bastidores, mas é a missão Revolução Jesus. E eu continuo nos bastidores, continuo na missão, continuamos saindo em missão e com revolução no coração. Isso. A revolução é pra sempre, né, gente? Sempre. Não deixa de dizer, o coração pulsa a revolução, né? É tremendo, gente. Nossa, tem que acabar, viu, gente? Vamos acabar o programa. Tem que acabar o programa. Ela é diretora, a gente tá fazendo a gente acabar. A diretora tá aqui, a gente não se preocupa com o tempo agora. Ai, meu Deus. A gente encerra então. Vai, Mica, vamos encerrar? Vamos encerrar, gente. O que você tem pra dizer para as pessoas de casa? Esse programa fica no YouTube. Eles querem que eu encerre o programa. Eu tô tremendo, gente. Então vamos lá, a gente vai te ajudar. Olhando ali, onde ele tá dando ok. Onde a gente encontra esse programa? Lá no YouTube, na nossa playlist. Eu vou esquecer tudo agora, tá, gente? Mas você vai lá no Play Canção Nova. O programa vai estar na íntegra, você pode acompanhar de casa, tá bom? Tô tremendo mesmo. A gente agradece o Davi, o Grupo Osmose, pela providência de o convidado, o querido Frei Guilherme, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Foi ótimo ter o senhor aqui, isso é muito divertido. Obrigado a vocês também. Excelente. Ganhou, viu? Deu uma lavada aqui na Mirella. Vendo? Ótimo, não foi só bom. no jogo, nas mas ele respostas não fez também. gol, ele não fez gol. Nosso DJ da noite também, Kleber. Arrasou, viu? A gente vai fechar o contrato com você depois, fica aí pro final pra gente poder assinar. E a gente se encontra na live, né, gente? Inclusive, já tô começando a live aqui porque a diretora jeito. tá mandando, viu? Continua com a gente agora pela live, na página do Revolução Jesus, tá começando em 3, 2, 1. Valeu, aquele forte abraço. Tchau, gente. Deus abençoe. gente. Valeu, gente. Revolução Jesus e sobe o som, DJ! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.